Queridos irmãos internautas, estimadas irmãs internautas e todos vocês, queridos irmãos que nos acompanham semanalmente aqui em nosso canal no YouTube. Aqui mais uma vez estamos e que a paz do nosso Mestre Jesus recaia sobre todos nós. Uma jovem estudante e trabalhadora, muito jovem, namorando um rapaz, acabou engravidando-se. Tanto ele quanto ela, namorados, ainda não tinham assumido um relacionamento matrimonial, estavam na fase do namoro. E esta jovem acabou engravidando-se. Esta gravidez, aos olhos do casal, aos olhos dos familiares, da sociedade, digamos assim, de uma forma mais chulo da palavra, aos olhos materiais, esta gravidez não estava planejada. Mas sabemos que nada acontece ao acaso. A jovem, então, conversou com o namorado, que ela estava grávida, e ele, por sua vez, e ela também, resolveram buscar uma clínica clandestina para realizar o aborto. Porém, o tempo foi passando, ela querendo criar coragem para tirar a criança, para ir à clínica aonde iria realizar o aborto, quase todas as noites, quando esta jovem iria deitar, ela sonhava com uma criança que iria ser o seu filho. Quase todas as noites ela sonhava, e nesse suposto sonho, ou um chamamento, um aviso para ela, essa criança dizia a ela assim: não faça isso comigo, não comete o aborto, dizia a criança em sonho. Eu preciso reencarnar através de você, para que juntos, criança em sonho dizendo para a futura mãe, para que juntos possamos resgatar débitos do passado, para que possamos nos reajustarmos diante da lei de causa e efeito, diante da lei do Criador. Ela acordava assustada, que para ela aquilo não era um sonho, era um pesadelo. Mesmo assim, ela não deu atenção a este sonho, a este, digamos, sonho mediúnico, a esse aviso, a esse chamamento. Podemos definir esse conceito de várias formas. E não obstante, então, ela manteve a decisão de tirar a criança. Juntamente com seu namorado, foi a uma clínica clandestina e realizaram um aborto. Depois que ela cometeu o aborto, ela ainda continuou sonhando com a criança, que iria ser o seu filho, dizendo a ela que ele estava magoado, que ele estava guardando mágoa, que ele estava guardando ódio, que ele queria reencarnar e ela não deixou, que ele queria nascer pelo seu intermédio e ela não deixou. Ele estava totalmente possesso de ódio, de mágoa, de rancor, de sentimento de vingança. Queria fazer justiça. Ele no plano espiritual, em sonho, falando para ela, e ela aqui reencarnada. De filho, queria reencarnar e pelo aborto
que a mãe cometeu, com o apoio do companheiro, do namorado, aquele futuro filho, no plano espiritual, torna-se um obsessor para ela. Começa a persegui-la, começa a obsediá-la. Contudo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a lei de Deus, que podemos definir como sendo causa e efeito, não falha. Como ouvimos falar na gíria, tarda, mas não falha. Ela desencarnou, esta jovem desencarnou, já com a idade avançada. E ele, esse espírito, que seria seu futuro filho, estava aguardando no plano espiritual para vingar aquele ato. Os dois no plano espiritual, mãe e futuro filho, ou seja, futura mãe e futuro filho, começaram a entrar em conflitos no plano espiritual. Um odiando o outro, um acusando o outro. Você não deveria ter feito isso. E ela, a futura mãe, também dizendo por que ela cometeu o aborto. Não mostrando arrependimento, dizendo ao futuro filho que, se fosse preciso, ela o faria de novo, a ação criminal do aborto. Sabemos nós que o aborto é um crime diante dos olhos de Deus, diante das leis de Deus e, no nosso país, no caso, diante das leis dos homens também. Mas isso é outro assunto que vamos tratar depois, de forma mais específica. E com isso, então, os dois no plano espiritual, futura mãe e futuro filho, começaram a trocar acusações. Mais tempo, através da misericórdia divina, na lei do processo de causa e efeito, os dois reencarnaram. Os dois espíritos, mãe e filho, futura mãe e futuro filho, reencarnam, os dois espíritos, em um só corpo, no triste fenômeno chamado Chifópagos. No triste fenômeno chamado Chifópagos, ou seja, um corpo com duas cabeças. O mesmo corpo com os dois espíritos, futuro filho e futura mãe. Fica aí, estimados irmãos, queridos internautas, a mensagem desse vídeo para a reflexão de cada um de nós. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12º, no item 10º, o ódio, aonde o espírito Fenelon, em Bordeaux, na França, em 1863, nos traz a dissertação acerca do ódio, deste rancor, desta mágoa, desse sentimento de retrocar, de pagar o mal com o mal, um sentimento de vingança, de retribuir. Acabamos retribuindo para nós mesmos o mal que fazemos ao outro, o mal que fizermos ao próximo. Porque tudo aquilo que fizermos ao outro, estamos fazendo a nós. É o que aconteceu com a futura mãe e o futuro filho, no processo natural de causa e efeito. Então tenhamos cuidado de não acumularmos mágoa, de não ficarmos remoendo, alimentando o sentimento de rancor, para que não venha se tornar em ódio, em sentimento de vingança, prejudicando o outro e, acima de nós, prejudicando primeiramente a nós mesmos. Grandes anomalias físicas, grandes distúrbios psicossomáticos de ordem somática ou psicossomático, que a medicina está catalogando como sendo genético ou ainda não explica de forma objetiva, são justamente a vingança, o efeito do ódio, o efeito de devolver o mal com o mal. Então, que rogamos a Deus muita proteção para continuarmos orando e em vigilância para fugirmos das tentações. É que uma vez perguntaram para o Dr. Bezerra de Menezes
Como você se tornou espírita e como você conseguiu ser esse espírito tão atuante, tão benevolente e sendo um fiel servidor do Cristo. Ele disse em poucas palavras: antes eu corria para o mal, hoje eu corro do mal. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, a fugir do mal e corrermos para o bem. Abraçarmos o bem, o perdão, tirando a importância dos fatos. Deixe que o outro fique com a última palavra. Deixe que o outro achar que ele está certo. Vamos seguir o nosso caminho. Porque às vezes o silêncio, a compreensão, a paciência, o respeito, o não julgamento, nos faz e nos torna pessoas grandes. Grandes no sentido de resgatarmos os nossos próprios valores morais e espirituais em que estamos aqui neste mundo. Para não levarmos no mundo espiritual inimigos, sentimento de vingança e de ódio, para que não possamos reencarnar com um fardo pesado em nossos ombros. E que Deus possa nos abençoar, nos dando muita paz e muita saúde. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam, já está aparecendo o link para que vocês se inscrevam no canal e para que vocês assistam o próximo vídeo. Até mais.